Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas, espalhados Brasil afora. Estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje nós temos o Dr. Marcos Tronca, ele é o presidente do Núcleo de Defesa Nacional Caxias do Sul, que está nos trazendo o tema Símbolos Nacionais. Então estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa. Marcos Tronca, temos notícia que a Liga de Defesa Nacional em Caxias, ela remonta desde a década de 30, isso é verdadeiro? Isso, nós estamos aqui atuando e tenho assim catalogado já algum material da imprensa escrita do final da década de 30, começo da década de 40. Ela foi muito atuante nesse período, até porque se a gente se reportar ao período histórico, né, e tem que se lembrar que nós estávamos vivendo um conflito mundial, que era a Segunda Guerra Mundial, e nós estávamos em guerra contra as forças do eixo, principalmente na Europa, Itália e Alemanha, né? Aí a atuação foi muito forte aqui da Liga de Defesa por causa daquele sentimento um sentimento de brasilidade, um sentimento cívico de nação, e com o torpedeamento dos navios brasileiros, né? A Liga patrocinou e encabeçou aqui alguns movimentos aqui em Caxias, né, que dentro do contexto histórico eu não vejo um erro, né, depois mais futuramente se reparou isso, né, foram umas trocas de nomes, né, por exemplo, a nossa Praça Dante, ela acabou virando Praça Rui Barbosa, né, a Avenida Itália trocou de nome, depois se resgatou novamente o nome, mas a gente tem que se lembrar que naquele período a Alemanha e a Itália eram nossas inimigas, né. Perfeitamente. Exato, né. Então, com esse objetivo se fez algumas atuações, mas nós nunca nos afastamos, né, isso tem que deixar bem claro, do nosso principal objetivo, que é valorizar os símbolos nacionais e cultuar e cultivar o amor pela pátria, né? E nós vemos trabalhando em cima disso, né? Um trabalho muito importante que a Liga de Defesa Nacional tem feito, né, pelos nossos jovens, porque esse é um trabalho dedicado aos jovens. Exatamente. Eu vou te dizer assim, ó, não seria só o jovem, mas a gente foca muito neles, né? Eu tenho até percorrido algumas escolas, algumas instituições, a gente tem feito uma palestra sobre símbolos nacionais, onde a gente dá uma pequena pincelada na questão do selo e na questão do brasão, e a gente fala um pouco mais sobre o hino nacional, algumas curiosidades, né, e sobre a bandeira nacional, né. Alguma das curiosidades, por exemplo, do hino nacional, é que a gente tem uma ideia de, quando foi criado o hino, como ele, né, o hino se tem notícias que ele foi tocado pela primeira vez, a melodia dele, na festa da abdicação de Dom Pedro I a favor do seu filho Dom Pedro II. Em 1831? Exatamente, né? E de lá para cá ele vem sempre sendo entoado na mesma melodia. Lógico que a letra, ela era uma letra imperial na época, com a proclamação da República nós tivemos uma lacuna, né? Se parou de se cantar o hino, né? O próprio Marechal Deodoro, né? Ele patrocinou um concurso para que se fizesse um novo hino, porque esse era um hino imperial, né? Teve ganhador, teve premiação, mas tanto ele como a própria população não gostaram do novo hino. Então voltou-se a tocar o hino nacional e essa letra que a gente canta hoje, que a gente entoa, ela foi oficializada um dia antes do centenário da nossa independência, só em 1922. Olha que né? importante. Bem interessante, né? Exatamente, né? E depois, né, existem alguns detalhezinhos aí, né? Mas o mais bonito, o mais interessante realmente é a evolução do nosso principal símbolo, que é a bandeira nacional, né? Sim, ela vem, a bandeira nacional nós temos notícia aí, né, a gente
estuda isso, né, na Liga de Defesa Nacional, nós temos 12 bandeiras históricas, mas nos fale essa evolução, Tronca. Olha, assim, ó, lógico que precisaríamos a gente trabalhar um pouco com as imagens, né? Mas o mais importante, assim, a gente ter uma ideia que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, essa bandeira hoje, a bandeira nossa hoje é uma bandeira positivista. Não, ela não é uma bandeira positivista. Ela, no meu olhar, no meu estudo, eu vejo que ela vem se transformando desde a chegada das caravelas aqui, com Pedro Álvares Cabral, né? E ela vem se transformando. O que os positivistas fizeram foi salvar a nossa bandeira. Porque se a gente estudar e se lembrar, com a questão da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, por 4 dias nós tivemos uma bandeira que é uma cópia da bandeira americana. Só que com as cores verdes e amarelas. Com 13 linhas? Exato, com as 13 linhas, com as estrelas representando as províncias que se viraram estados com a proclamação da República. Quanto tempo essa bandeira? 4 dias. 4 dias. Essa bandeira foi hasteada, para se ter uma ideia, em 2 lugares somente. Na redação do jornal Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e no navio Alagoas, esse navio que levou a família imperial ao exílio. E foram os 2 únicos lugares que se hasteou essa bandeira. E daí, novamente, o Marechal Deodoro, né, ele encomendou uma bandeira com 2 astrônomos, né? Esses 2 astrônomos fizeram juntamente com o pessoal, diria, um pessoal gráfico, né? Pessoal os artistas, né? E criaram uma bandeira que ela não foi criada do zero, porque ela tem as mesmas características da bandeira imperial, que a gente somente tirou o brasão do meio e colocou aquela esfera. Aquela esfera nada mais é do que a noite do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Só que se nós olharmos, foi feito um espelho, botado um espelho no chão, e ele refletiu o céu do Rio de Janeiro. Então elas estão ao contrário. E eu ficava pensando assim, mas como é que 2 astrônomos deixaram acontecer isso? Ela está ao contrário. Não, ela não está ao contrário. Porque a ideia dos artistas foram que a gente enxergasse as constelações como se elas estivessem no centro do universo e nós estivéssemos olhando de fora para dentro. Né? Então a gente vê ao contrário. Né? As estrelas representam o céu do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro do dia 15 de novembro. Né? E ali a gente pode ver que o Cruzeiro do Sul, ele é a principal constelação que está aí, que ela representa ainda uma cruz, a presença, né, da igreja forte, da igreja do catolicismo junto ao povo brasileiro, e ela só vem se transformando lá de 1500 com a chegada das caravelas. Que se a gente olhar nas caravelas, elas tinham as cruzes da Ordem de Cristo, que nada mais é do que uma ordem descendente dos Templários, né? E isso veio se transformando. E a gente teria que, como disse, precisaria de imagens, né? Nós viemos nos transformando até chegar na bandeira imperial do Brasil, aquela bandeira verde e amarela, né? Que a gente muitas vezes nós aprendemos que o verde vem das florestas, o amarelo do ouro, né? Mas a origem não é essa. Não é essa, né? O verde é da família dos Braganças, né? Que é a família portuguesa, né? De Dom Pedro, né? E o amarelo vem de Leopoldina, dos Edimburgo, da Áustria, né? Olha que importante essa informação. Exato. E o amarelo é a cor da família dela, né? E dentro tinha o brasão imperial, né? O brasão imperial, que tinha também uma esfera, um círculo, com todas as províncias, que hoje nós temos as estrelas no nosso círculo da bandeira nacional, que também representam todos os estados, né? Existia a cruz da Ordem Imperial, que foi substituída pelo Cruzeiro do Sul. Alguns detalhezinhos, né? Tinha a esfera armilar, né? Que nada mais é do que um instrumento de navegação que muito se parece com o nosso símbolo também, com a faixa do Ordem e Progresso, né? E daí, ali os positivistas, né, botaram uma frase, né, ordem e progresso, né, salvar a nossa bandeira, porque senão nós teríamos algo parecido com a da americana, né? Marcos Tronca, nos fale sobre as
panóplia. Essa panóplia é um suporte onde se colocam as bandeiras. Existe uma ordem para a colocação dessas bandeiras. E o Marcos Tronca vai nos falar que ordem é essa. Tu sabe assim, ó, tu sabe, Nunes, que isso é um pouco mais complicado a colocação, a gente teria que trabalhar um pouco mais com a imagem, né? Mas o importante é sempre assim, a gente ter um detalhe, né? Vamos trabalhar com a bandeira nacional, né? Bandeira nacional sempre ao centro, né? Sempre ao centro a bandeira nacional. E a bandeira nacional, ela tem algumas regras, existe uma lei que regula o uso da bandeira nacional, né? Onde nós temos que ter um cuidado, né? Sempre quando a gente fala sobre bandeira nacional, ela está ao centro, ela não pode ser encoberta, ela pode ser posta na horizontal, nunca na vertical. Isso está na lei. Está na lei, né? Assim, nem todo mundo observa isso, né? Às vezes até os próprios órgãos públicos não o fazem. Né? A gente não deve descaracterizar o uso da bandeira e se a gente for ver os símbolos assim, eles estão sempre sendo, né, mexidos, né, e redesenhados. Mas assim, o mais importante é que o que a gente precisa saber sempre, que a bandeira nacional sempre está ao centro, né? Sempre ao lado esquerdo, quando você fizer uma panóplia, né, vão sempre assim, ó, da direita para a esquerda, sempre as mais importantes. Depois tu vai trocando, mas sempre no lado direito uma menos. Tá? Isso é o mais importante. Sim. Tu tem 6 bandeiras. A do Brasil está no meio, né? 2 no lado direito, vão sobrar 3 no lado. É um pouco mais complexo, tanto que a gente não procura falar muito sobre isso em escolas, porque ele começa a dar um nó, né? Sim, a hierarquia das bandeiras, ela tem a ver com a criação dos estados. Exatamente. Ele não é pela importância dos estados, mas por quais foram criados. Do mais antigo, vai sempre se aproximando da bandeira nacional, até os mais recentes. Os primeiros, né? É a Bahia e o Rio de Janeiro. Exatamente, né? E outra coisa, assim, a bandeira nacional, alguns detalhezinhos, né? Ela quando hasteada, isso é a lei, né? Quando hasteada, e se permanecer hasteada à noite, né? Ela deve ser devidamente iluminada, né? Não existe um horário para se hastear e se arrear a bandeira. Existe uma coisa que vai se utilizando, criou uma prática, né? Que seria 8 da manhã, 6 da tarde, né? Perfeito. Mas não existe nada que regulamente a esse horário ou aquele horário, né? Mas tem um dia que ela tem um horário... Exatamente, que é o dia o dia da bandeira, né? O dia da bandeira, né? Isso, né? No dia da bandeira, ela tem que ser hasteada ao meio-dia. Por quê? Para que o sol esteja sobre ela, no centro dela, batendo com a mesma intensidade em todos os lados dela. Simbolicamente, né? A gente diria isso, né? Simbolicamente, no dia 19 daí, né? De novembro. Marcos Tronca, a lei também prevê punições para quem não utilizar o símbolo devidamente, né? Exato. Mas tu sabe, Nunes, que eu tenho uma coisa assim, eu vejo assim que a nossa lei, ela deve existir, ela deve regulamentar, porque senão vira uma coisa assim, né? Mas assim, mas eu vejo que a nossa lei é um pouco dura, sabe? Um pouco dura demais. Daí a gente fala com o pessoal, diz assim, mas os jovens usam a bandeira dos Estados Unidos na camisa, da Inglaterra, eles estão com a bandeira da França, tal. Por quê? Porque a nossa lei é muito rígida, ela é uma lei que ela não permite que a bandeira não seja estampada, ela deve ser estampada como ela é desenhada, não estilizada. Então, como dá para brincar com a bandeira americana, com a bandeira inglesa, com outras bandeiras, a gurizada usa. Quando nós tiver que fazer uma pequena estilização da nossa bandeira, a lei proíbe. Então, ela é tão dura que eu vejo assim, que com respeito, lógico, a gente não deve usar ela como vestimenta, mas te enrolar, com aquela paixão, eu não vejo, mas a lei ela diz que não se deve fazer isso. Da mesma forma que eu enxergo aquela coisa assim, nós não devemos nos manifestar após o hino nacional, né? Lógico, o que é se manifestar, né? É fazer
sei lá, um grito de ordens, né? Mas assim, tu aplaudir, né? Eu não vejo um motivo para que não se aplauda, né? Então, daí começou a se criar algumas correntes, se ela for cantada ou tocada por uma orquestra, se aplaude, mas daí está aplaudindo a orquestra, não o hino. Eu vejo assim que o importante realmente é que se tenha respeito pelo nosso símbolo, porque ele representa o nosso país. Representa a pátria. Exatamente, né? E a gente vê que o pessoal hoje fica mais enfurecido se tu queimar uma bandeira de um time de futebol do que a bandeira do teu país, né? O pessoal... É lamentável. É lamentável. Da mesma forma, Nunes, se tu chegar hoje num colégio e tu pedir quem tem a bandeira do Inter, do Grêmio, do Caxias, do Juventude, de qual time for, a sala inteira de aula tem. Agora tu pede quem tem a do Brasil, são poucos. Difícil São poucos. Bueno, gauchada, por hora encerramos o segundo bloco do nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje temos a presença do Dr. Marcos Tronca, que é o presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo Caxias do Sul, que veio nos falar sobre os símbolos nacionais. Te espero domingo que vem. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.